O ano está se aproximando de acabar. Temos mais 2 semanas e pronto. Há um ano, exatamente um ano, o Brasil lidava com o silêncio de Jair Bolsonaro, que não reconhecia sua derrota eleitoral. Vez por outra, saíam ali do Palácio do Alvorada, ou o general Augusto Heleno, ou o general Braga Neto, para dizerem para os aloprados que ainda estavam acampados à beira dos quartéis Brasil afora: aguenta aí, algo vai acontecer, algo está para acontecer. A gente não sabia o que era. No dia 30 de dezembro, quando já era de tardinha, Bolsonaro embarcou para a Flórida no avião presidencial. E lá ficou uns tantos meses. Aí, no dia 1º, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente da República para o seu terceiro mandato. Agora que completa seu 9º ano como presidente, já é o segundo na história da República em longevidade. Só Getúlio Vargas, que foi presidente por 17 anos e meio, bate. Com uma diferença, aliás, muito relevante. Lula foi eleito pelo voto popular para cada um dos mandatos de 4 anos que exerceu e exerce. Getúlio governou sem jamais ter sido eleito por 15 dos seus anos de mando. Essa não é uma diferença irrelevante. Hoje nós sabemos que a partir de novembro do ano passado, enquanto Bolsonaro se recusava a reconhecer a derrota eleitoral, enquanto estava mudo no Palácio do Planalto, muitas reuniões aconteceram. Reuniões que envolveram mais de uma vez, inclusive, os comandantes das 3 Forças Armadas. Os comandantes foram instados a dar um golpe de Estado em favor de Bolsonaro. E dos 3, um deles, o almirante Almir Garnier, disse que topava. Nada aconteceu, até porque não tinha como acontecer nada sem o Exército. Mas um golpe de Estado foi preparado, foi pensado. Havia, como em todo golpe de Estado, um arcabouço legal, aquilo que passamos a chamar de minuta do golpe. Seria o ato institucional, descoberto dentro da casa do ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que fechava o TSE, prendia ministros do Supremo, tudo em nome da democracia. Pois é. Eles são sempre assim, os golpistas. Rasgam a democracia em nome da democracia. O bolsonarismo sofreu uma desarticulação profunda no primeiro semestre do ano passado. Começou quando o jornalista Guilherme Amado publicou no site Metrópolis a história de que um grupo de empresários falava abertamente sobre a possibilidade de um golpe para impedir que Lula se tornasse presidente. Falavam de tudo isso num grupo de WhatsApp. A história teve consequência. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ordenou que a Polícia Federal batesse a porta dos empresários com mandados de busca e apreensão. Na época, muita gente argumentou, e olha, com razão, que havia abuso. Era um bando de gente fazendo bravatas, é um pouco demais a ordem. Mas Alexandre tinha um objetivo bastante específico: assustar. Ali, os empresários graúdos que apoiavam Bolsonaro entenderam que o Supremo estava acompanhando a coisa de perto. Falar de golpe, financiar operações que poderiam levar a um golpe, se tornaram uma operação de alto risco. Mesmo empresários que não estavam naquele grupo de Zap, os empresários graúdos, se assustaram. O resultado é que o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, entrou no segundo semestre com muito menos recursos à mão. A turma estava acanhada. Até outubro, uma nova rede de financiamento foi montada. Agora, era como empresários de menor porte, em geral gente com dinheiro do Centro-Oeste, do interior de São Paulo, estados do Sul. Mas isso demorou alguns meses para acontecer. É por isso que o 7 de setembro de 2023 foi muito menor que o de 22. É por isso que, quando a polícia começou a investigar a ação golpista esse ano, o que encontrou foi esse tipo de financiador, dono de empresa de ônibus, de supermercado, de transportadoras, gente com algum dinheiro do interior do país. Aí veio o dia 8 de janeiro. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. 2023 foi um ano bom para a democracia brasileira, mas foi muito ruim para o jornalismo brasileiro. A maioria dos veículos terminaram o ano com menos assinantes do que tinham em dezembro de 2022. Isso quer dizer menos repórteres, menos informação. Isso quer dizer mais espaço para desinformação. Nós temos 2 modalidades de assinatura no Meio. Custa R$ 15 por mês, só R$ 15 a mensal. Ou 150 por ano, 2 meses saem de graça. Jornalismo precisa dos seus leitores, dos seus espectadores. A gente precisa de vocês. E olha, se você fizer a assinatura anual até o dia 31 de dezembro, ganha o livro das charges de 2023. Livro físico mesmo, tá? Com todas as charges que o Meio publicou durante o ano. É quase uma historinha ilustrada de 2023. O livro vai ser enviado no meio de janeiro. Esse aqui? Esse é o ponto de partida.
O 8 de janeiro foi uma insurreição contra a República, foi uma revolta perdida, foi um golpe mambembe, foi a intentona bolsonarista. Os palácios do Congresso, do Supremo e do Planalto, as sedes dos três poderes, foram invadidas. Fizeram do carpete azul no Senado Federal um escorregador. Estilhaçaram os vidros do Planalto e do Supremo. Rasgaram um de Cavalcante, destruíram um relógio do século XVIII, espatifaram no chão o busto de Rui Barbosa. E levaram roubada a cópia do original da Constituição de 1988. Urinaram, defecaram dentro do STF. A destruição parece aleatória, mas não é. Foram, cada um deles, gestos de repulsa a uma mesma ideia de Brasil. O parlamento é o poder que simboliza a democracia, onde as correntes de opinião da sociedade estão representadas no seu conjunto. As mulatas do Di Cavalcante são símbolo da cultura sofisticada que desenvolvemos ao longo do século XX. Mas é arte moderna. Foge aquilo que a turma do Brasil Paralelo chama de arte de qualidade. Por eles o mundo tinha parado antes do iluminismo. O Rui, o busto do Rui. Rui Barbosa, que é o pai dessa ideia de república com democracia. O sujeito que passou o terço final da vida política combatendo a presença de militares no poder. Ele sabia que era um problema, ele sabia que ia dar em problema. E passou o século XX dando em problema. Eles roubaram a Constituição, é claro que eles roubaram a Constituição, eles queriam que a Constituição desaparecesse. Queriam uma nova ordem. A sugestão aqui não é que nada dessas coisas tenha sido feita de caso pensado. Nada disso foi. Quem espatifou o busto do Rui talvez sequer soubesse da sua campanha civilista em 1910. Se levaram a Constituição foi por vandalismo. O ponto é que cada um desses prédios é repleto mesmo de símbolos. Símbolos que representam as muitas ideias que resumem a nova República. Esse apreço à arte que os nossos melhores criaram, a história que nos trouxe até aqui, e sim, a Constituição. Atacar os prédios, destruir o que está lá dentro, é atacar a ideia de Brasil que propusemos coletivamente em 1988. Quando um povo, uma gente que compartilha de uma mesma cultura e uma mesma história se reúne num projeto de autogestão democrática, a primeira coisa que faz é estabelecer uma Constituição. Ela tem esse nome porque ela constitui o Estado. Ela delimita as regras pelas quais o Estado vai se organizar. Diz, antes de tudo, que as pessoas, cada uma das pessoas que vivem naquele Estado tem tais direitos e que nisso o Estado tem de se conter muito antes de meter o dedo. Estabelece, então, quais são os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, como seus representantes são escolhidos, como poderão construir leis. A Constituição determina para que o Estado serve, que objetivo ele deve seguir, que objetivo ele deve perseguir. E a nossa diz que o objetivo é uma sociedade mais igualitária, uma em que todos, não importa o CEP em que tenham nascido, têm direito à educação, à saúde. Diz que teremos um cuidado muito especial com quem já estava aqui antes de os portugueses chegarem. Diz que o meio ambiente que ainda está intacto, as matas, os rios, têm de ser muito bem cuidados. Constituição não é um nome aleatório que damos a um conjunto de leis, a um documento, a um livro. Constituição é o que constitui o que o país é. Ela tem valores. E a turma do dia 8 não quer o país que a Constituição criou. A invasão aos palácios dos três poderes não foi apenas uma tentativa de golpe de Estado mambembe. Foi um ato de repulsa ao que o Brasil da nova República foi e continua sendo. A tendência de todos nós jornalistas é aproveitar esse momento de fim de ano para falar sobre o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É certo, essa avaliação é necessária. Mas o mais importante é uma coisa só. Em 1º de janeiro de 2023, Lula subiu a rampa do Planalto e tomou posse. Muita gente trabalhou para que o presidente eleito pelo voto popular não conseguisse tomar posse. Ele tomou. O dia 8 passou. Lula segue sendo presidente. A democracia sobreviveu. Só não dá para esquecer que ele foi eleito por um cisco de vantagem. O outro candidato, o que quis dar um golpe de Estado, o que insuflou um golpe de Estado, só perdeu por muito pouco. Quantos dos seus eleitores terão perdido o interesse no regime democrático? A gente precisa recuperar esses brasileiros. Uma casa dividida não fica de pé.